continuidade ao módulo, agora a gente traz uma abordagem sobre os riscos sanitários. É extremamente importante que a gente tenha uma compreensão do que de fato é risco sanitário, para que tenhamos um embasamento, né, e um melhor entendimento das ações de fiscalização em vigilância sanitária, porque ele é o elemento norteador dessas ações. A gente traz uma pequena abordagem sobre os riscos sanitários. Em primeiro lugar, né, o risco ele configura-se como o objeto central do trabalho de vigilância sanitária. Lembra que a gente já viu a definição institucionalizada de vigilância sanitária, a definição estabelecida na lei, ela está voltada para o controle, para a eliminação, para a prevenção, para minimizar esses riscos à saúde. Né? E o que é risco mesmo? Nós estamos falando de quê quando a gente fala de risco sanitário, de risco à saúde? O que a gente entende sobre risco? Né? O termo risco ele tem diversas origens. Dependendo da área, né, do campo, ele vai ter diversas origens. Mas desde a sua origem, o risco ele está associado à possibilidade da ocorrência de um evento indesejado. Então, a gente tem que no risco, tem essa possibilidade de termos um evento indesejado. É sempre essa associação. Né? Aqui é só a origem do latim, né, do risco, aquilo que corta, aquilo que é arriscado, né, vem dentro dessa noção. E aí, quando a gente fala em risco, e especificamente em risco sanitário, e a gente vê a definição que nos é colocada de risco como essa probabilidade, essa possibilidade de um evento indesejado à saúde causado por um perigo ou perigos existentes. Então, vem para o nosso campo agora essa noção de perigo, a relação risco e perigo. E aí a gente tem de entender que tem uma diferença entre um risco e um perigo. Perigo, ele é um componente que tem potencial de oferecer risco. Então, o perigo, né, que ele é inerente, aí a gente vai ver aqui alguns exemplos, né, ela é aquela condição que é verificada, inevitável, ela é intrínseca, sem pressupor a interação ou a exposição àquele agente, né, aquele elemento que é um perigo. Então, o perigo ele pode ser qualquer coisa potencialmente causadora de danos. O perigo pode vir de materiais, de equipamentos, de métodos, de práticas de trabalho, de procedimentos. Então, ele tem um potencial, né, de causar algum dano. Mas, assim, aqui essa ilustração do lado, aqui, e aí nos levando à época da Covid, a gente tem uma ilustração muito clara que diferencia perigo de risco. O perigo ele é algo em potencial causador do dano. Então, aqui a gente tem exemplo, o vírus o coronavírus, o vírus da Covid-19. Só o vírus ele é um perigo. Mas quando nós tivemos a exposição àquele vírus, aí a gente vê aquela situação, as pessoas naquela época andando sem máscara, né, no período ali da pandemia. O que você tem agora? Uma exposição dessas pessoas ao perigo, ao vírus. E isso pode levar a algum dano? Pode. Isso pode levar a um evento adverso à saúde, essa exposição. Então, o perigo ele é esse agente, ele tem esse potencial, né, de causar algum dano. E o risco a gente já vai ter quando tem a exposição a esse perigo, a exposição a essa situação que pode levar a um dano à saúde. Acho que a gente ilustra mais e traz outros exemplos e vamos ver isso dentro do campo de fiscalização da vigilância sanitária. Então, aqui é só para trazer mais exemplos, né, para que a gente possa aprofundar e compreender melhor vários exemplos de perigo, né? E a gente vai ter risco quando você tem exposição a esses perigos. Então, o perigo pode vir de materiais, né, substâncias. Aqui a gente tem vários exemplos. Pode advir de equipamentos. Um equipamento defeituoso, ele é um perigo? É. Um equipamento mal conservado, ele é um perigo? Ele é. E se a gente tiver exposição a esse material, a exposição a esse equipamento, a gente vai ter riscos à saúde. Ambientes também são fontes de perigo. Né? Você vai em uma área totalmente quente. Ali pode levar, se a pessoa for exposta àquela área, ela pode vir a ter algum dano à sua saúde. Né? A presença de gases, vapores, trabalhadores, a falta de capacitação é um risco. Se você se expõe a um trabalhador que faz um procedimento e ele não tem a devida capacitação, e você já vai ter o risco associado ali àquele momento. Né? Então, a falta de uso de EPIs, né? Toda essa a falta de procedimentos, tudo isso vai trazer também, vão ser perigos. Quando ocorrer a exposição, a gente vai ter o risco
associado a isso. Isso de uma forma mais simplória, sem a gente aprofundar tanto, né, a questão do risco. Aqui, quando a gente fala em risco, né, um elemento agregado é importante, que é, quando a gente fala do potencial dano à saúde, que está relacionado ao risco sanitário, essa possibilidade de um perigo causar um efeito adverso. Então, isso tem que ficar muito firmado para a gente, né? Esse elemento agregado importante é a possibilidade de um perigo causar um evento adverso. Acho que a gente tem aqui alguns exemplos, né? Vamos ver aqui. Né? E aqui a gente tem também a definição mais clara de risco sanitário. Uma definição de risco sanitário é a propriedade que tem um serviço, uma atividade ou uma substância de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde humana. E aí onde a fiscalização vai tentar agir, né, para eliminar, para prevenir esses riscos dessas atividades, desses serviços, dessas substâncias. Aqui a gente tem uma noção do risco sanitário, né? Ele traz ameaça à saúde, ele expõe essa vulnerabilidade da saúde humana e ele traz essa possibilidade de algum dano à saúde. E ao se tratar da questão de risco sanitário, essa complexidade ela agrega um elemento que aí é o risco à saúde, que é o que justifica muitas das nossas medidas e ações durante a fiscalização. E aqui a gente traz agora alguns exemplos de riscos sanitários que nós podemos encontrar durante as nossas ações de fiscalização em vigilância sanitária. São só para ilustrar, né, e trazer aqui alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, instrumentos infectados no salão de beleza ou em um consultório dentário. Só aquele instrumento, ele já é um perigo. Aquele instrumento infectado, ele é um perigo. Mas quando passam a usar esse instrumento infectado para prestar algum serviço, você tem aí um risco sanitário associado, a possibilidade de dano à saúde dessas pessoas que vão utilizar esse serviço. Por isso que as ações de fiscalização são para evitar, né, e para que sejam realizados os procedimentos corretos e a gente tenha uma minimização, uma eliminação, uma prevenção desses riscos sanitários durante a execução das atividades. Mais outro exemplo aqui de risco, alimento fora do prazo de validade, ou que não tem os componentes indicados do rótulo, tudo isso constitui um risco sanitário, constitui riscos à saúde humana. Outros exemplos de risco sanitário: produtos de limpeza ineficazes que não matam bactérias. Então, a gente tem aqui ilustrado exemplos desses desinfetantes feitos de forma por empresas não licenciadas, não seguindo as boas práticas, produtos clandestinos, né? Onde você não tem a evidência de que realizam as boas práticas. Então, eles são riscos à saúde, eles são riscos sanitários, porque eles podem não ser eficazes e eles podem trazer danos à saúde também. Outros exemplos aqui, exemplos de risco sanitário, né? Produtos de beleza que causam alergias, que trazem lesões, né? Que afetam a saúde. Então, também são riscos sanitários. Mais exemplo aqui, um aparelho de raio-x desregulado, né? Que emite radiação ali durante o uso no serviço, uma radiação descontrolada. Então, ele expõe risco, né? Traz risco a saúde daqueles trabalhadores que operam o equipamento, a quem vai ali fazer um exame. Então é por isso que durante a fiscalização se cobra muito a manutenção, né, o perfeitas condições desses equipamentos durante os usos. A gente tem aqui ambientes com alto nível de fumaça, também são riscos à saúde, né, porque podem trazer danos. E aqui é só uma ilustração para a gente sintetizar isso que a gente queria entender de risco. Tem perigo, tem a exposição, tem a interação, esse perigo, a gente passa a ter um risco, né? Um risco associado a tudo isso. Importante que a gente tenha dentro de ação de fiscalização essa percepção do risco. A gente precisa compreender os riscos, né? E para que a gente compreenda, a gente precisa percebê-los, que nada mais é do que essa habilidade de interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à vida das pessoas ou de terceiros, e isso a gente exercita muito durante as ações de fiscalização e vigilância sanitária. E aí, fechando essa parte de risco, a gente tem que ter essa noção que a gente tem um papel extremamente importante durante a fiscalização sanitária, que é de identificar, de analisar, de avaliar, de comunicar, de monitorar esses riscos sanitários. E as decisões, as nossas tomadas de decisões, elas são baseadas nessa percepção, nessa análise do risco sanitário, naquilo que identificamos dentro desse campo de fiscalização e vigilância sanitária. E a gente encerra esse vídeo aqui. No próximo, a gente vai tratar desses instrumentos que a vigilância sanitária utiliza na fiscalização para controlar, para eliminar esses riscos sanitários.